E eu acredito que a rua é um lugar democrático, né? Onde todo mundo pode usufruir ali da cidade em si, do espaço que ela está passando. E é um lugar que deveria ser mais livre, assim, na questão de, tipo, poxa, não existe só um carro, sabe? As pessoas estão passando de bicicleta, as pessoas estão passando de skate, a pé. A gente tenta ocupar o máximo possível enquanto a gente está aqui e também fora de horário. A gente já tentou fazer alguns eventos, só que é muito difícil o lance de conseguir alvará para fazer esses eventos. O lance dos decibéis também é muito complicado. A gente está no centro da cidade, não poder fazer um pouco de barulho esporadicamente, tipo, isso é muito complicado também, sabe? Eu acho que a rua poderia ser usada de uma forma bem diferente, tipo, dando mais influência à cultura, abrindo espaços para artistas, para esportes, para lazer em geral, para a população, que acho que isso aqui em Campo Grande falta muito. Para mim, no caso, ele, como o bar é pequeno, ajudaria muito o lance do parking, né? Que seria o uso da via, da mesa, do público em geral, para mim ter mais espaço para acomodar o meu público. Ainda mais essa pandemia que a gente sabe quando vai acabar, seria muito bom o uso externo, eu conseguiria ter um distanciamento maior das pessoas, né? Seria uma rua que a gente pode colocar bastante restaurante aqui, uma rua gastronômica, é o nosso sonho, né? Onde as pessoas possam passear aqui à noite, a gente poderia diminuir o trânsito, né? A minha vontade é que melhora, né? Porque a gente espera isso. Sim. Porque aqui já teve muito movimento. Muito. Hoje, por conta dos shoppings, né? Antes dos shopping era bem movimentado. E é uma rua que, além da questão automotiva, né, do movimento de carro, ela tem também muito movimento pedestre. Porque aqui tem salão de beleza, farmácia, supermercado, então é uma série de coisas que a gente faz a pé nessa região. Quando está rolando alguns dos diálogos da gente aqui, é normal que as pessoas fiquem curiosas e quando elas botam a cara no vidro a gente chama, só entra aí, cara. Né? Não é aberto, até por causa da climatização, né? Mas a gente tem uma relação com quem passa na rua. Um proveito muito bom de estar aqui, eu acho que a gente está muito bem localizado. A gente gosta daqui, a gente aprendeu a gostar do espaço, a gente sabe onde está tudo na região, né? Então é óbvio, eu acho que a gente é relevante porque, mano, pizza a gente pede no La Gôndola, a galera daqui gosta de comer no Carlinhos, a gente tem um projeto de tatuagem, quem apoia o nosso projeto de tatuagem é a moçada do estúdio de tatuagem que está na rua. Uma valorização da presença do pedestre, né? Da pessoa nessa escala urbana do 1 para 1, está aqui em contato direto, não intermediado por veículos ou por ônibus, então, veículos automotores. Então, eu vejo que isso é uma possibilidade interessante para essa proposta. Aproximar as pessoas num período de distanciamento é um desafio. A gente sabe que os processos presenciais de cocriação são muito ricos, e é por isso que a gente precisa ampliar o sentido de escuta nesses processos. A minha intenção, que foi até no primeiro desenho, é pensar nesse trecho, nessa quadra, com uma unidade, né? Porque tem esses bares, restaurantes que são muito próximos e é um corredor gastronômico, então tratá-los como uma unidade, né? Como se tudo fosse a partir da esquina até o bar, que é o mais longo, que é o Barba, ele ficasse todo no mesmo nível, unificado, né, com traffic calming ali para ter esse pré-preparo assim, para o carro, para evidenciar que é uma zona de pedestre. Feliz com a penetração, né, dessa campanha, né, tá numa questão digital super focado. Num período ali de pouco mais de 2 semanas, a gente teve 301 respostas.
dentro da pesquisa a gente viu bastante, né, como eu falei, essa coisa do pedestre, né, essa questão de ampliação, e a gente estava olhando pelos resultados até que a Getran mostrou, e que ela falou, como a gente tem uma onda verde, né, na José Antônio, então tem uma aceleração muito grande e as pessoas furam muito sinal, e é aí que acontece a maioria dos acidentes. Então essa nossa proposta de diminuir um pouco a velocidade, né, de adentrar um pouquinho o espaço do carro, vem da faixa de estacionamento, né, faz essa pintura para essas conversões serem mais lentas. Questão que eu acho muito interessante, que é a inovação social dentro da administração pública, que é o seguinte: muitos colegas de engenharia de trânsito têm a sua orientação para fazer o melhor para a fruição do trânsito. E aí as evidências que a gente trabalha é quando traz a pessoa, o sujeito humano, tem um conflito. Interessante destacar as testagens, né, em escala. Tem a oportunidade do urbanismo tático de testar uma questão viária, que sim é a mais polêmica. Tem a oportunidade do urbanismo tático testar essa tipologia do parklet dentro da lógica que é um pouco de infraestrutura fornecida pela administração pública e trabalhar sempre essa corresponsabilização, que também é uma diretriz dessa nossa consultoria. Como que a gente envolve, né, os atores sociais? É um processo completamente diferente, né? A gente tem que esperar, na verdade, que os resultados das pesquisas saiam, que toda a metodologia seja definida, para depois a gente começar a iniciar um processo de projeto mesmo. Foi um desafio, mas foi algo inovador, diferente, que eu nunca tinha visto, e foi bem satisfatório. O projeto que a gente fez foi o de urbanismo tático, e ele tem esse processo em que a gente começa sem saber, na verdade, qual vai ser o resultado final. Esse foi um desafio muito grande, especialmente para a administração pública, que está habituada a usar dentro das legislações as práticas da 8666, que são os processos de licitação, onde a gente já tem o processo, já tem tudo veiculado, especialmente o material. Então essa agilidade foi um desafio, e para a administração pública também eles tiveram que se adequar ao longo do processo para que tudo isso saísse da melhor forma possível, e felizmente a gente conseguiu concluir de forma satisfatória. De procurar quem eram os empresários e por que estavam trabalhando com arte, porque eu notei que a arte na rua, né, no chão, tático, urbanístico, que me deu a força, a logística, as tintas para poder continuar pintando em etapas. Eu senti que as pessoas se sentem bem num ambiente mais aberto, mais exposto da calçada, não fica o aglomerado, e que tem tido uma boa aceitação. Eu vi o projeto na internet, me interessou, falei, poxa, olha, espaço para artista. Aí eu procurei e me informei, e aí a menina, a Maiara, entrou em contato comigo. Veio bastante sobre políticas, cidades, então administração. Eu acho interessante porque eu acho que mexe muito com as pessoas, com o povo principalmente, que passa num lugar feio, triste, sem vida, sujo, sem cuidado. Então, eu acho que deve passar mais negativismo para a pessoa. E a pessoa vendo um lugar bonito, ela fala, puxa, nem tudo é tão feio na vida. Você, com pouca coisa, você pode mudar uma realidade. Faz bem, e aí você tenta, pelo menos, melhorar, né? Pensar no bem das pessoas, não sei, eu acho que tem que ser, chegou a hora de todo mundo pensar em mostrar alegria, mostrar que a vida é bonita, basta a gente dar uma olhadinha e querer, ter vontade. O artista tem que trabalhar, tem que ir pintar, tem que cantar, tem que dançar. O artista tem que ter espaço para mostrar a sua arte.
Bom, a gente do Coletivo Labor, através do nosso acompanhamento da execução e aproximação com a população, acreditamos que o urbanismo tático possibilitou uma percepção de campo mais dinâmica da rua, que também mostrou que a José Antônio tem em sua maioria o uso misto, sendo ele residências, comércios de serviços, instituições sociais e vendedores informais, que não estão ligados ao consumo gastronômico e turístico, mas que também sofrem com os efeitos da pandemia. Assim, a gente acredita que o projeto de lei 6457 pode usar dessa virtude espontânea do urbanismo tático como aliado para a proposta cultural e turística da região, aplicando estratégias táticas para as diretrizes e condução do projeto, e não apenas a repressão de vendedores ambulantes informais. Para isso, deve-se continuar e tornar hábito esse tipo de projeto na administração pública. A gente teve algumas camadas nisso. A primeira é criar confiança suficiente, né, entre as pessoas envolvidas, de que sim, a gente consegue fazer uma participação em alguma escala, em alguma média, assim, só pelas ferramentas digitais. Eu acho que a gente conseguiu muito bem assim, esse jogo entre equipe externa e equipe de terreno, né, e a gente sempre trocando bastante, inclusive com essa outra dimensão de pessoas que recebem o projeto e ajudam numa execução. Ou seja, não necessariamente elas participaram dessa construção, mas elas são vitais ali na execução. Então é passar que isso é um projeto diferente, né? Tem toda uma questão de... é uma nova cultura, né? O urbanismo tático, ele traz essa nova maneira de fazer alguns processos que, né? Tipo um projeto, uma intervenção, já tem uma maneira de se fazer dentro de uma administração pública. E aí a gente tem que mostrar uma nova maneira de fazer. E aí tem sempre um monte de desafios, né? Tem essas camadas culturais que a gente gosta de comentar, que fazem parte do processo. Então, sim, a gente entende que foi muito bem sucedido, né, a intervenção, mas eu acho que as sementes que a gente planta no processo, né, que podem ser ideias abraçadas continuamente por outras secretarias, né, de uma prefeitura, que elas possam fazer essa questão da participação, da prototipagem, algo mais real e cotidiano daqui para frente. Isso é uma outra vitória que a gente acha, né? Não só a questão específica ali do que a gente testou, viário, questão de mais espaço para pedestre, também tem essas questões de novas maneiras de fazer, que é o que a gente denomina a inovação social urbana dentro dos diferentes setores da sociedade.